Alumni Mundus. O podcast dos antigos estudantes da Universidade do Porto. Bem-vindos ao Alumni Mundus. Hoje estamos com Carlos Reis, que nasceu em São João de Ver e se considera malapeiro de raiz. O Carlos é médico, tirou o curso de Medicina no ICBAS, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, mas além de exercer a medicina, há outra paixão que ele leva muito a sério, que é a das artes. Olá, Carlos. Olá, Carlos. Olá, Joana. Tudo bem? Como é que as artes entraram na sua vida? Olha, para ser sincero, esta questão das artes já vem desde muito cedinho. Os meus pais já tinham uma complicação comigo desde os 3 anos de idade, que eu desenhava desenfreadamente, inclusive ainda tenho o calo no meu dedo, já desde essa altura, dos 3 anos. E pronto, desde novo sempre fui desenhando bastante, para amigos, foi uma coisa que foi crescendo. Eu acho que onde eu tive maior boom de aprendizagem foi na minha secundária, no ensino médio, em que fiz parte de uma espécie de pequeno curso, não é uma coisa que dê propriamente um diploma, na minha terra natal, em São João de Ver, com o professor Bruno, que é licenciado em pintura, se não estou em erro. E na altura, pronto, com algumas pessoas, crianças, adolescentes e até mesmo pessoas já de alguma idade, nós temos lá umas sessões de pintura a óleo, que aos poucos fomos desenvolvendo. Estive lá aproximadamente 4, 5 anos, se não estou em erro, e aquilo foi de facto muito bom para aprender. Já tinha conhecimentos em termos de desenho, mas pintura foi o meu primeiro contacto. Foi aí que eu comecei depois a investir a longo prazo, mais em caráter de passatempo, de hobby, não tanto profissional ou de forma a ter uma fonte de rendimento a partir disso. Nós já vamos voltar um bocadinho às artes e à pintura, mas o Carlos é médico. Porque a ciência e a medicina, numa pessoa com uma veia artística tão grande, não é? Desde tão novinho? É assim, eu acho que também parte um bocadinho com o meu tipo de personalidade, porque eu, por norma, odeio estar sempre a fazer a mesma coisa. Gosto de saltar de coisa em coisa, gosto de coisas novas para experimentar e coisas que normalmente sejam produtivas, que hajam resultado do que eu faço. E eu lembro-me perfeitamente que na primária, até mais ou menos até ao 6º ano, sempre queria ser professor de ciências e matemática. E depois no 7º ano, eu não sei como, mas veio a ideia de ser médico pintor. Já desde aí já tinha assim um bocado essa ideia. Entretanto, ciências sempre, pronto, é aquela opção sempre em termos de formação e de conhecimento que é uma boa área de se obter, então acabou por ser o percurso que eu acabava por seguir. Mas depois, quando surgiu a oportunidade desse curso de pintura na Terrinha, acabou por ser o bom de 2 mundos num só. E acabei por investir nisso. Entretanto, entrei no ICBAS. Na minha família sou dos primeiros a entrar em faculdade, portanto a ideia do mundo académico nunca foi muito ampla para mim, ou seja, foi todo um mundo novo. E quando soube que o ICBAS defende, de certa forma, tem o lema da casa que quem só sabe medicina nem medicina sabe, diretamente, defendido pelo nosso patriarca, Abel Salazar, que eu fiquei assim, bem, assim eu sinto-me em casa, porque de facto muda muito a nossa perspectiva e a nossa visão das coisas, porque às vezes as coisas não se resumem numa coisa só e como seres humanos nós somos às vezes muito mais que a nossa profissão. Somos todo uma completude de coisas. O Carlos neste momento trabalha em Medicina Geral e Familiar, não é? Em Gondomar, aqui Exatamente. no Porto. Em que altura é que sentiu que esta sua veia artística era mais a sério? Porque já me disse que a partir dos 3 anos desenhava, por isso já era uma coisa intrínseca, não é? Mas desde quando é que sentiu que era mais a sério, que era mesmo para valer? E teve o apoio da família logo, nessa altura? Ou Sim, foi difícil? pronto, o meu pai foi a pessoa que inicialmente sempre
propôs mais a veia artística. Ele até me apresentou alguns artesanatos, aprendi a fazer algumas coisas com ele, de facto. A minha mãe também fazia, foi assim uma coisa mais indireta, que ela fazia muito ponto de cruz, e eu sempre estava envolvido no meio das linhas, isso quando era mais pequeno. Mas em relação à parte inicial da pergunta, de quando se pareceu ser um pouco mais sério, eu acho que começou com alguns concursos que iam aparecendo, sobretudo durante a minha faculdade. Eu lembro que no meu primeiro ano, a Associação de Estudantes do ICBAS tinha um concurso, e que na altura eu cheguei a participar, teve um colega de Belas Artes que também participou, e pronto, acaba por ser aquele momento em que uma pessoa tem uma comparação de trabalhos, o que é que uma pessoa consegue fazer, executar. Eu comecei a perceber, se calhar isto é algo que compensa investir e levar um pouquinho mais a sério. Eu acho que a partir daí acabei por me envolver em cada vez mais atividades que me levaram a crescer, sobretudo na área artística, ao ponto que, entretanto, fiz parte da comissão de curso do meu ano, em que grande parte do meu trabalho era na comunicação e imagem. E, entretanto, em sequência disso, também fiz parte da Associação de Estudantes, também na comunicação e imagem, por 2 anos, e ainda fiz parte do projeto de voluntariado Narizinho, que ocorreu no seio do Hospital Santo António e do ICBAS, em que a minha principal função ali era no design gráfico, na pintura de diversos painéis que nós fizemos de atividades lá no Santo António, agora atualmente no Quemim. O Carlos tiveste formação em pintura, então, tiveste alguma formação em alguma destas artes que vais fazendo, não é, ao longo da vida? Pronto, a pintura a óleo foi o que eu comecei por volta do meu 11º ano, na Terrinha, lá está, não é um curso com diploma, na altura com o professor o Bruno Pinto. Tendo estado lá aproximadamente 4, 5 anos. E pronto, de facto aquilo deu para desenvolver bastante. Nós inicialmente usávamos réplicas de quadros e tentávamos aprender as pinceladas que tinha nesses quadros, ou seja, a linha de aprendizagem acaba por ser um pouco maior através desse meio. Sendo que todas as outras áreas, a aguarela, acrílico, isso já foi um bocadinho num trabalho à parte, que iam surgindo os materiais, de algumas coisas que eu ganhei, inclusive uma vez que participei num concurso de Santa Maria da Feira, tive possibilidade de ter um voucher para materiais de artes, e foi aí que eu tive o meu primeiro conjunto de lápis de aguarela. Então os meus trabalhos de aguarela vêm inicialmente daí, pronto. Daí que cresci gradualmente com as coisas que eu ia tendo. Por exemplo, quando eu fui no meu 6º ano para o Brasil, ou seja, não tinha tanta ferramenta de artes, não tinha possibilidade de fazer pintura a óleo, eu comecei a virar-me um pouco mais para artesanatos. Então, fui fazendo pequenas tapeçarias ou caça-sonhos, pequenas coisas que uma pessoa foi criando na sequência das necessidades e dos recursos que uma pessoa tem disponível, que eu acho que também, de certa forma, puxa pela criatividade das pessoas. Porque é isso, Carlos, tu estavas a explicar-nos há pouco, ainda não estávamos a gravar, mas estavas a explicar que tu és um artista multifacetado, não é só a pintura, gostas de fazer outras coisas, não é? Gostas de fazer outras artes. Como é que se concilia tudo isso? Como eu gosto de fazer várias coisas, eu acabo por saltar às vezes um bocadinho em cada coisa. Então, tenho uma altura que eu estou a pintar muito a óleo, tenho uma altura que eu estou a desenhar muito a aguarela, assim como outras atividades. Viro-me de repente para os artesanatos e recentemente estava a fazer algumas coisas de macramé. Outras vezes é culinária também, que de vez em quando gosto de fazer assim uns doces assim mais diferentes e andar e investir um pouco na fotografia dos pratos e das coisas que eu faço. E acabo por, de certa forma, encher-me de uma determinada atividade, eu salto para outra, e o que eu acho engraçado é que às vezes, quando eu retomo para a atividade inicial, as coisas são mais fluidas, parece que a criatividade aumentou e, de certa forma, facilita o processo criativo. Não sei se acontece realmente isso com outras pessoas, mas de facto às vezes desligar determinadas coisas em que nós estamos tantos dias a ver exatamente a mesma coisa,
que às vezes nunca vemos o óbvio. E eu acho que, de certa forma, as atividades, além daquela específica, ajudam um bocadinho no que diz respeito a isso. Depois, no que diz respeito ao trabalho, pronto, infelizmente o internato, que é fazer a especialidade, por assim dizer, para quem não conhece, carece de algum tempo dedicado a trabalhos, sobretudo, no que seja pósteres de casos científicos, revisões de determinados temas, investigação, o que acaba por, de certa forma, consumir algum tempo. Mas, por outro lado, por exemplo, para um póster de um relato de caso, nós temos que investir na parte gráfica, por exemplo, utilizar a fotoedição, o Photoshop, que é um ótimo recurso e no qual eu tento aplicar os meus conhecimentos técnicos no que diz respeito à parte artística. Inclusive, dentro do meu grupo de amigos de internos, nos quais nós tentamos fazer trabalhos em conjunto, eu auxilio sempre muito na parte gráfica e outras pessoas auxiliam, por exemplo, na parte mais de texto. Então formámos uma equipa ótima no que diz respeito a isso. Todos nós vamos ocupando as nossas falhas, mas também usando os nossos pontos fortes a benefício do grupo. De que forma é que as artes influenciam e influenciaram a tua vida pessoal e profissional? Ora bem, vamos tentar, se calhar, segmentar. Profissionalmente, pronto, lá está. No que diz respeito a muitos trabalhos de parte gráfica, eles acabam por passar por mim. É uma coisa que eu gosto de fazer, para mim acaba por ser um passatempo, portanto, é aquele trabalho que não é trabalho, mesmo tendo que gastar horas, eu gosto de fazer isso. Não é diretamente pintura, de facto foi o que eu mais me destaquei ao longo do curso, mas está dentro da área criativa, o que acaba por ser muito interessante, além de muitos dos conhecimentos que eu utilizo na fotoedição foram criados a partir da pintura, porque os princípios muitas vezes são exatamente os mesmos. A nível pessoal, de facto, pronto, muitas das pessoas já me conhecem por isso. Eu acabo por muitas das vezes estar a discutir componentes de arte ou medicina. É um peso que qualquer pessoa que vem da área médica habitualmente faz, porque eu, às vezes tenho uma história engraçada a contar, é comum. E pronto, a arte sempre foi assim um bocadinho ali presente, se calhar não tanto a nível pessoal, mas mais até a nível profissional, para ser honesto. O facto de teres esta veia artística altera a tua percepção enquanto médico? Achas que te dá alguma mais-valia, dá-te outro sentido? Sim, dá outro sentido. Por acaso teve uma situação, até foi relativamente recente, estava a fazer um estágio obrigatório de saúde da mulher no centro desculpem, no Centro Materno Infantil do Norte, no CMI. E na altura, pronto, as educadoras que estavam lá, que me conheciam já desde o projeto Narizinho, tinham-me pedido, na altura, porque tinham falado com a enfermeira-chefe da unidade do cancro da mama, pronto, queriam revigorar o espaço que elas tinham, de forma que ficasse um espaço um bocadinho mais acolhedor para as mulheres. E lembraram-se de mim, porque de facto, pronto, eu pintava tal, e tentar colorir um pouquinho mais o espaço. E que na sequência acabei por dar um quadro, que depois cedi ao grupo da mama e já está lá exposto. E a ideia era exatamente essa, é dar um conforto às pessoas. É uma coisa diferente, se calhar, mas nós como médicos e como todos os outros profissionais de saúde, nós queremos dar o melhor possível às pessoas e a saúde e o bem-estar mesmo nestes espaços, sobretudo para pessoas que estão mais sensibilizadas, que são as mulheres que tiveram cancro da mama ou ainda têm, que estão em tratamento de cancro da mama. É importante que elas tenham, não ser uma parede cinzenta, como era o caso, fria, sem cor nenhuma e que não nos desse nenhum sossego, nenhuma paz, nenhum conforto. E eu acho que essa sensibilidade da área médica, da área dos profissionais de saúde, acaba por se estender a todos os recursos que cada um de nós consegue ofertar.
Há certamente pessoas que têm capacidade de ofertar, por exemplo, outros componentes como música, ou leitura, ou escrita, e certamente procuram beneficiar os utentes e os doentes no que diz respeito a isto. Sei que já viveste algumas peripécias por causa desta veia artística. Podes partilhar algumas delas connosco? Pois, isto aqui tem a ver um pouco. Ora bem, isto tudo começou porque eu no Brasil comecei a ganhar o gosto à coleção de alguns materiais, sobretudo de conchas. E depois eu queria fazer uma árvore da vida. A árvore da vida é um artesanato muito comum no Brasil. Utilizam ametistas e algumas pedras e arames para fazer uma árvore. E na altura eu estava à procura de pequenos seixos para fazer a árvore da vida. Fui à praia de São Jacinto. Já tinha ido lá várias vezes, lá está. Mas mais à procura de coleção, para a coleção de conchas. E eis que um dia encontro caminho pela praia, isto era em pleno novembro, está frio, está a bom tempo, apesar de tudo. E começo a ouvir alguns cães lá no fundo, tal, eu vou recuar, não vou-me arriscar, só que infelizmente os cães começaram a perseguir, no entretanto, tive que começar a entrar no meio da água, pelo qual caminhei de 1 quilómetro ou mais, tive que ligar para o 112, porque eles não me largavam o osso, quase que literalmente, vá. E pronto, Isso foi uma aventura. foi uma aventura. Só passava algum tempo deles recuarem é que consegui sair da água, entretanto chegou a polícia, eu depois acabei por estar-me a despir todo, estava todo molhado, e a depor assim, e portanto passam os locais e eu pronto, olha, enfim. Mas de facto as pedras foram usadas, porque ainda tinha as pedras guardadas, e foram usadas para a árvore da vida que está lá em casa guardada. Isso foi cá em Portugal, Carlos, ou foi no Brasil? Foi, cá em Portugal, em São Jacinto, perto de Aveiro. Certo, certo. Bem, isso foi um susto grande, foi uma aventura daquelas que vai ficar para a vida toda. Valeu o trauma, porque ainda nos dias de hoje, à custa dessa brincadeira, pronto, ainda é comum eu viajar relativamente sozinho. Há 2 anos fui às Astúrias e, como viajei sozinho, ainda fui procurar cães, lobos e ursos. Vai que é melhor prevenir do que remediar. Como é que se diz? Gato escaldado, Da água fria tem medo, não é? medo. Exatamente. Carlos, nós estamos a chegar ao final da nossa entrevista, mas gostava de perguntar qual é o teu maior sucesso, ou o que é que consideras que tenha sido até hoje o teu maior sucesso, e por outro lado, qual a tua maior frustração ou fracasso até agora? Pode ser enquanto artista, não é? Mas também enquanto vivência pessoal. Em termos de fracasso, assim que vem à vista, às vezes sou eu mesmo no que diz respeito a ser metódico nisto das artes. Porque às vezes uma pessoa procrastina assim um quanto, dificultando às vezes a execução. Então, a meio de 2 obras, não falta muito, mas literalmente elas estão paradas. Carece muito às vezes de estimulação do meio, das pessoas, e devia às vezes partir um pouco mais do próprio. E que ainda não me habituei às vezes ao estímulo, porque quando eu tinha as aulas era de facto um pouco mais fácil, porque é um espaço dedicado para aquilo, umas horas dedicadas para aquilo, e a pessoa tem aquela obrigação, por assim dizer, de cumprir. Quando o passatempo passa a ser em casa, existem muitas vezes muita coisa para se fazer e uma pessoa acaba por deixar passar. Em termos de sucesso... não diga. Pois, isso cria-te frustração, não é? Cria um pouco de frustração, porque às vezes uma pessoa quer concluir, só que depois às vezes custa recomeçar. O argumento às vezes tenho que preparar as tintas, depois eu sei que tenho que limpar a palete, depois as horas de luz, tem umas horas que são mais ideais do que as outras, e depois uma pessoa começa a adiar, e acaba por não fazer nada.
E acho que, pronto, de certa forma tem que começar a vencer isso gaming, porque muitas vezes são desculpas e não propriamente coisas reais que me impeçam de fazer. Depois, no que diz respeito a sucessos, é assim, eu acho que a vida é feita de pequenos sucessos. Eu normalmente nunca me prendo a coisas grandes. Gosto de ver, às vezes, num quadro, determinadas coisas que passam, estou à espera que aquilo aconteça e ficou ótimo e tipo, super contente, super feliz, ao ponto que às vezes quase deixo de pintar naquele momento porque estou tão feliz, isto ficou ótimo. E fico tão contente por aquilo e paro um bocado para apreciar aquilo. E acho que são essas pequenas coisas da vida que eu tomo como sucesso, honestamente. Às vezes ganhar um concurso ou ficar bem classificado em alguma coisa, reconhecimento, sabe bem, sim, mas às vezes eu não estou à espera propriamente desse reconhecimento. Eu gosto de conseguir reconhecer a mim mesmo e que me ultrapassei na minha capacidade e que mostrei que eu era melhor que eu mesmo. Pronto. Acho que esse crescimento interno tem muito mais valor do que às vezes só reconhecimento por outros. Obviamente que é importante, obviamente que enche o coração, sobretudo quando há mais o agradecimento, quando são atividades de voluntário, atividades que estamos lá a dedicar mesmo o nosso esforço sem ser a troca de nada, que enche a alma, mas o crescimento interno, acima de tudo, é o mais importante para mim. Muito bem, Carlos. A última pergunta, e também se calhar a mais difícil. Atualmente, se tivesses que escolher entre a medicina e as artes, qual é que escolherias? É assim, como desafio pessoal, que é muito assim que eu funciono, a medicina ainda está ali bem vincada, porque de facto é uma área ampla, lidamos com diversas personalidades de pessoas, diversas formas de viver e é um mundo muito amplo. A pintura, por um lado, é algo que depende do nosso mundo, mas também depende do mundo exterior, influencia-nos, obviamente. E tem alguma estabilidade no que diz de depender de nós. A medicina, de certa forma, infelizmente, com o cenário atual, às vezes deixa de ser, se calhar, tanto a medicina que nós gostaríamos de fazer, porque estamos muito limitados por indicadores, por tempos, e cada pessoa tem o seu tempo e acho que cada vez devíamos investir mais em literacia, em saúde, por exemplo, tem começado a ser falado, mas não há tempo em consulta para conseguir fazer isso adequadamente. Então, ultimamente, nós médicos temos começado a enfrentar assim uma situação de nós queremos fazer o nosso trabalho o melhor possível, mas não está a ser permitido e pronto. Temos muito mais burocracias para fazer e a medicina fica assim um bocadinho posta de lado e temos de fazer no menor curto período. E, de facto, às vezes faz as pessoas repensar se todas as outras áreas, todos os outros hobbies não podem ser postos em prática para que dali seja um rendimento e a pessoa também sinta uma realização profissional e pessoal em sequência dessa mesma atividade. Certo, certo. Mas, por exemplo, Carlos, vês-te daqui a uns anos, sei lá, quando tiveres mais tempo, não sei se reforma, porque não sei se um médico se chega a reformar algum dia, não é? Mas um dia que tu deixes um bocadinho a medicina de lado, vês-te assim a dedicar-te mais às artes a 100%? Eu sinto que sim, porque lá está, eu sou uma pessoa que não gosta de estar quieta. Eu lido muito mal com estar sem fazer nada. Eu gosto de estar a produzir alguma coisa, seja artesanato, seja pintura, seja o que for. Nem 8, nem 80, não é? Acho que é o limite. Mas sentir que nós estamos a produzir alguma coisa, estamos a criar algo, seja para nós, seja para outras pessoas, acho que é o ideal, é pôr a render o que a nossa vida de facto vale, porque se nós formos para estar quietos, estamos a dar muito de valor do que há ao mundo e o valor que nós temos por si só, não é? Obrigada, Carlos. Quanto a nós, despedimos-nos por hoje, mas fica atento ao próximo episódio, vamos descobrir outros talentos além do Porto. Até lá!